Boa noite, amada igreja, graça e paz. Estamos no final da nossa semana missionária e como foi bom conhecer cada missionário, como foi edificante essa semana. Hoje teremos uma palavra com o pastor Felipe Pessoa, que está à frente do projeto de plantação da igreja Isso é Curitiba. O tema é: E se a igreja não crescer? Eu quero lembrar os irmãos também do nosso alvo. Não esqueçam de fazer as suas ofertas e identificar com os 3 centavos. Antes da palavra do pastor Felipe Pessoa, teremos um momento de louvor. Quem foi que se entregou? Quem se doou
Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Que privilégio a gente poder cooperar, mesmo estando longe, poder ser útil a vocês aí da Igreja Cristã Evangélica Betel, em Taguatinga, no Distrito Federal. Quero ser grato a todos vocês pela confiança e já pedir para que abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, capítulo 3. 1 Coríntios, capítulo 3. O tema para a mensagem dessa noite, dessa conferência missionária, Plantando Igrejas pelo Mundo. O tema que me foi dado foi uma pergunta: e se a igreja não crescer? Bom, antes de ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 3, eu quero estabelecer algumas premissas para que nós possamos pensar aqui naquilo que tem para as nossas vidas, para esse momento, para essa noite, ou se você está assistindo esse vídeo em outro momento. A primeira premissa é que inchaço não é crescimento. Quando algo está inchado, é sinal de que há alguma anomalia, é sinal de que algo não está bem. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar dentro do contexto do evangelicalismo brasileiro, da igreja local, da igreja no Brasil, é que esses números que têm sido divulgados, esses percentuais, projeções, há quem diga que para as próximas 2 ou 3 décadas, 40% da população será dita evangélica, né, ou cristã. Então, nós precisamos entender, em primeiro lugar, que inchaço não é crescimento. E logo na sequência nós vamos entender um pouquinho melhor sobre esses números, sobre a questão da qualidade, a questão da quantidade. Em segundo lugar, orar não substitui obediência à palavra. Não é porque nós oramos que não é necessário que nós venhamos obedecer à palavra. Claro que orar pelo crescimento da igreja é imperativo. Nós precisamos orar para que Deus acrescente pessoas, e quando nós não fazemos isso, estamos em desobediência. Mas orar não substitui a obediência à palavra, ou a exposição da palavra, a pregação da palavra. Em terceiro lugar, ou a terceira premissa, eu quero que você pense junto comigo que o dinheiro não é o problema para o não crescimento da igreja. Não é por causa da falta de dinheiro que a igreja não cresce. Vai muito além da questão financeira. Talvez você possa pensar e elencar aí 2, 3, 4, 5 igrejas que tenham condição financeira, mas que não cresce. E o contrário também, que não tem condição financeira e não cresce. E um terceiro que não tem condição financeira e segue crescendo. E agora eu não estou falando de crescimentos exponenciais, mas eu estou falando de um crescimento contínuo, devagar, mas sempre crescendo. E por fim, uma última premissa para nós lermos o texto de 1 Coríntios 3, qualidade não é desculpa para não ter quantidade. Porque o nosso foco é na qualidade, então nós não nos importamos com o quantitativo. É preciso que nós entendamos que se há qualidade, sobrenaturalmente haverá quantidade. Não podemos usar de desculpas para o não crescimento da igreja, dizer que está focado apenas na qualidade. As vidas serão acrescentadas, como nós vemos ou veremos na sequência. As vidas serão acrescentadas, desde que se cumpridos
alguns pré-requisitos, alguns requisitos básicos dentro do Evangelho. Vamos ler? 1 Coríntios 3, 1 Coríntios 3, versículos 1 até o 8. Eu vou ler na Nova Almeida Atualizada. Diz assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como a pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como a crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber. Não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar. Nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro diz, eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá a sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Obrigado, Senhor, pela leitura do texto. Obrigado pela tua boa mão que nos sustenta, que cuida de nós, que nós possamos entender, experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, e que ao expor esse texto, ao entendermos aquilo que está sendo colocado diante de nós, possamos ser desafiados, encorajados a assumir uma postura como verdadeiros missionários diante da Tua presença. Seja conosco, Pai, por favor, por Jesus. Amém. O apóstolo Paulo está escrevendo a sua primeira carta, que está aqui dentro dos 66 livros da Bíblia, e é possível que ele tenha escrito, além dessa carta, mais outras 3 para essa igreja de Corinto, e 2 se perdem, 2 nós temos registradas. Paulo começa a sua carta à igreja de Corinto, fazendo a sua saudação, como lhe é costumeira, rendendo ações de graças a Deus, e logo ele faz uma exortação à unidade. Ele exorta aquelas pessoas que estão ali naquela igreja para estarem unidas, perseverantes em um só corpo. E ele faz questão de lembrar, ainda lá no capítulo 1, da necessidade da mensagem da cruz. Não uma outra mensagem, não uma outra abordagem, mas a mensagem da cruz. Ele retrata e mostra para nós qual a importância dos santos de Deus saberem e entenderem a sua vocação. Vocês foram vocacionados para a salvação e por isso Deus lhes dá essa oportunidade de poder servir. A mensagem a respeito do Cristo crucificado está sempre naquilo que é principal, naquilo que é primordial para o apóstolo Paulo. Afinal, a mensagem do Evangelho é a única que pode transformar vidas, seja dentro de um contexto urbano, transcultural, entre os ribeirinhos, indígenas, ou dentro de uma cidade cosmopolita, onde cada vez mais há uma convergência, uma chegada de pessoas das zonas rurais, dos lugares mais ermos da nossa nação, da cidade, do estado. Nós precisamos entender isso, que essa é a mensagem que vai transformar, que vai mudar vidas de fato.
Paulo sempre mostra para nós a importância de nós estarmos atentos a isso. Então, quando nós abordamos o tema crescimento da igreja, temos a tendência inicial de pensar em líderes, em pregadores, em missionários eminentes, proeminentes, que foram levantados para fazer avançar a causa de Cristo. Esses homens desempenharam no passado e hoje ainda outros desempenham um papel importantíssimo no progresso da igreja. E deveríamos orar para que Deus nos concedesse mais homens nesse tipo, mais mulheres com essa veia, com essa pegada mesmo de querer fazer algo para o reino de Deus, para o crescimento da igreja. No entanto, nós podemos colocar ênfase excessiva em tais pessoas, em detrimento ou menosprezando os fatos evidentes no Novo Testamento. O que nós vemos no Novo Testamento é o agir ou a ação do Espírito Santo de Deus. Inclusive, no livro de Atos, que citarei aqui em algum momento, e que você também pode, e recomendo que leia nesse tempo de conferência missionária, nós precisamos entender que o crescimento da igreja, aquilo que acontece no livro dos Atos e aqui nas cartas, né, apostólicas, nas cartas de Paulo, são atos do Espírito Santo na vida desses homens. Não são atos de Paulo, não são atos dos apóstolos, são atos do Espírito Santo na vida desses homens. Então, vamos para o texto. Olha só, versículo 1 e 2, o que nós vemos? Paulo estabelecendo aqui a base, o princípio, o fundamento, o rudimento, que é a palavra, que é a mensagem da cruz que ele aborda, que ele fala nos capítulos 1 e 2, ele estabelece, então, esse fundamento para o restante do seu discurso. E o fundamento é a importância da pregação do Evangelho. Nada é mais importante dentro do contexto do crescimento da igreja do que a oração e a pregação do Evangelho. E ele alerta e ele diz àquelas pessoas para as quais ele está escrevendo que ele não pode falar para elas como a pessoas espirituais, porque de fato eles ainda não são. São pessoas carnais, como crianças em Cristo. Ou seja, embora pudessem ser novos convertidos, houvessem ali neófitos, ainda não haviam experimentado da maturidade do crescimento cristão. Como crianças em Cristo, na sua ingenuidade, cometiam erros que afrontavam, que iam de encontro, e não ao encontro, mas de encontro com Deus. Então, Paulo vai chamar essas pessoas de carnais, como crianças em Cristo. E, meus irmãos, há pessoas que estão na terceira idade da carteirinha de membro e no berçário da maturidade. Anos frequentando um prédio que talvez você chame de igreja. Anos frequentando paredes, anos indo dominicalmente a um culto público, a uma celebração, mas ainda por anos frequentando o berçário da imaturidade cristã. A maturidade espiritual é a saúde do corpo visível de Cristo e mais importante até do que os números. Versículo 3 diz assim: porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Paulo mostra a importância de ter uma vida espiritual ajustada, a importância da vida espiritual correta. A prática devocional mortifica a carne,
diariamente mortificando a carne para que haja um crescimento, devoção diante do poder de Deus, um reconhecimento das fraquezas, das mazelas. O verdadeiro cristão, o cristão que é maduro, que está comprometido com Deus e com essa manifestação visível do corpo de Cristo, ele está sempre vigilante na sua espiritualidade. Dizer que a carne é fraca não é desculpa, não é justificativa para pecar, não é justificativa para o pecado. Nós precisamos entender, estar alertas, porque se há ciúmes e brigas, veja que ele coloca essas duas questões que são muito importantes hoje também para os nossos dias. Ciúmes e brigas. Se há ciúmes, se há briga entre vocês, não podem ser espirituais. E talvez nós precisamos fazer uma reconsideração do quanto nós nos importamos em ser pacificadores. Que tipo de missionários nós estamos sendo? Porque, como já diria um teólogo, você não precisa de um chamado missionário para saber que você é um missionário. E o missionário muitas vezes está ligado somente àquele que viaja uma grande distância, que está indo para um contexto transcultural. Mas dentro da sua sala, dentro do seu trabalho, dentro da sua casa, você é e deve ser um missionário. Então, que tipo de missionário nós estamos sendo? Qual é a vocação que nós estamos exercendo? Aquela que ele fala que Deus nos vocacionou para a eternidade, ou simplesmente nós estamos problematizando, criando problemas? Ah, você sabe com quem você está falando? Olha aqui minha carteirinha de membro. Olha aqui. Então, nós não devemos e não podemos ser do tipo de pessoas carnais, que estão sempre contribuindo para o não crescimento da igreja. Ao invés de nós pacificarmos, nós colocamos ainda mais lenha na fogueira. Meus irmãos, nós precisamos entender que a prática, repito, a prática devocional, ela vai acabar com todo ciúme, com toda briga. Porque em Cristo nós somos feitos um, é o que o texto aqui vai nos mostrar. Versículo 4 e 5, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro diz eu sou de Apolo, não é evidente que vocês andam segundo padrões humanos? Quem é Apolo e quem é Paulo? São servos por meio de quem vocês creram, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Padrões humanos não podem fazer o espiritual ser desenvolvido. Veja que o crescimento da igreja ele está diretamente vinculado, está atrelado a uma questão, a um poder espiritual. Nós não estamos falando de uma empresa que tem o foco, que tem o objetivo lucro. Nós estamos falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. O nosso negócio são vidas, são pessoas, dos lugares mais longínquos da terra. Os povos menos alcançados, os povos mais marginalizados. Esse deve ser o nosso objetivo enquanto igreja. Então, meus irmãos, padrões humanos não podem fazer aquilo que é espiritual ser desenvolvido. E se a igreja não crescer? É uma pergunta muito instigante. Nós precisamos entender. E se a igreja não crescer? O que pode estar detrás ou por trás desse não crescimento da igreja? E se a igreja não crescer, o que vai acontecer? Nós precisamos atentar para isso. No crescimento da igreja não há, veja, no crescimento da igreja não há o mais ou o menos importante. No crescimento, no estabelecimento da igreja, há servos e cooperadores de Deus, de acordo com os dons dados pelo Espírito Santo. Você tem um dom. À medida que você crê, à medida da sua fé, à medida que Deus deu para você, para que você pudesse exercer e cumprir a vontade dEle para a sua vida, que é viver para o louvor da glória dEle, manifestar isso e se alegrar nele plenamente.
As pessoas precisam olhar para nós e ver que nós temos um dom dado pelo Espírito e precisamos colocar esse dom em prática como verdadeiros cooperadores, servos de Deus. Nós não somos mais do que isso. Não há quem seja mais importante ou menos importante. Qual é a diferença da pessoa que abriu a porta para a pessoa que subiu, está lá no púlpito para pregar? Ou daquela pessoa que limpou o chão para uma pessoa que fez a comida na cozinha? Porque se nós fazemos qualquer coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Somos servos. Em Cristo nós somos feitos um. E isso precisa estar evidente e latente nas nossas mentes e corações. O versículo 6 diz assim, 6-8. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá sua recompensa de acordo com o seu próprio trabalho. Aqui fica claro que os dons são diversos, mas o Espírito Santo de Deus é o mesmo. Os dons são vários. A um foi dado o dom do ensino, da pregação, da palavra, a outros vários dons. E nós precisamos entender que cada um dos dons tem uma finalidade específica para esse tempo, para esse momento, para essa comunidade que você está inserido. Então, o chamado de Deus para as nossas vidas é colocarmos à disposição do corpo de Cristo, é colocarmos à disposição das pessoas que estão próximas a nós e também daquelas que estão longe, tudo aquilo que Deus tem nos dado, para que essas pessoas, inclusive nós, possamos ser moldados, conformados de acordo com a vontade dele, até seu dia perfeito. Embora haja dezenas e dezenas de livros escritos com fórmulas, modelos, estratégias para a igreja crescer, não é nada disso que faz a igreja crescer. É Deus. É Deus quem dá o crescimento para a igreja. Eu, hoje, por misericórdia, graça de Deus, estou envolvido junto com os meus irmãos, junto com a minha família, num projeto de plantação de igreja, aqui em Curitiba, no estado do Paraná. E eu não sei se você em algum momento já orou por nós, mas eu já quero pedir, ore por nós. E como é desafiador nós pensarmos no crescimento da igreja, porque nós temos estratégias, nós temos planejamentos, nós vamos a conferências, investimos para participar de conferência, viajamos ou participamos online, como essa conferência aqui, nós somos desafiados, nós somos encorajados, mas ao iniciar o dia e ao terminar o dia, nós precisamos reconhecer, é Deus quem dá o crescimento. É preciso que nós descansemos no Senhor, mas que nós façamos aquilo que nos cabe, aquilo que está diante de nós para poder ser feito. Veja, os dons são diversos, o Espírito é o mesmo. E embora muito tenha se falado, muito tenha se escrito sobre plantação de igreja, embora muito tenha se dito sobre fórmulas e modelos de crescimento, o modelo A, o modelo G, o modelo não sei o quê, o modelo alfa, ômega, Y, X, 12, não sei quanto, meus irmãos, quem dá o crescimento para a igreja é o próprio Deus. Se há um Deus e Senhor, todos nós somos criatura dele. Se você e eu acreditamos que Deus de fato é Senhor, nós somos servos. E se nós somos feitos à imagem e semelhança dele, claro que isso está corrompido e
Quando o corpo for glorificado, vai ser perfeito, mas por ora não. Então nós entenderemos que nós somos feitos muito mais do que servos, mas por adoção fomos feitos filhos. Seja o que planta ou o que rega, nós somos um. E isso quer dizer que nós somos servos. E se a igreja não crescer? E se a igreja não crescer, então onde está o problema? Talvez seja muita coragem da minha parte tentar responder esse questionamento. Eu tenho apenas 33 anos, nasci num berço cristão, meus pais são cristãos, meus bisavós foram cristãos. Tenho ensinado os meus filhos, o Daniel e a Mariana, a serem cristãos, tenho inculcado nele a palavra. Mas eu não me vejo ainda com toda essa bagagem para poder responder esse questionamento, essa pergunta. E se a igreja não crescer? Mas eu quero minimamente arriscar aqui duas coisas. Se a igreja não crescer, a culpa não é somente do pastor. Na Igreja Apostólica de Jerusalém havia pregadores poderosos. O que então fizeram os demais crentes? O que esses crentes estavam fazendo? Seu ministério era apenas ouvir, serem espectadores? Absolutamente não. Conforme a gente vê lá no livro de Atos, no capítulo 2, os versículos 40 a 47, que é um manual de como a igreja ser vital, sabe? De como ela crescer com vida, de crescer como uma igreja saudável. Todos os crentes de Jerusalém eram ativos, todos estavam em atividade, compartilhavam e adoravam a Deus. Não acontecia que alguns faltavam e todos os outros simplesmente assistiam às reuniões. Não, estava todo mundo participando, todos eram participantes, todos eram ativos, todos eram cooperadores, todos estavam envolvidos. Não é porque tem função tal, função das crianças, função da conselho de alguma coisa, a diretoria tal, o ministério tal, não. Todos estavam envolvidos, todos estavam cooperando, todos estavam como cooperadores de Deus, entendendo para o que eles foram chamados durante aquele tempo, durante aquele momento. Se a igreja crescer, nós precisamos entender que foi por Deus. E se ela não crescer, nós precisamos entender a soberania de Deus. Mas isso não nos dá nenhuma possibilidade de falar ou de não falar que isso não tem a ver com a nossa falta, com a nossa não participação. Em segundo lugar, se a igreja não crescer, Deus ele se responsabiliza por isso. Igrejas dedicadas ao ensino fiel da palavra e à oração normalmente crescem. Eu vou falar isso mais uma vez. Igrejas dedicadas ao ensino fiel, à pregação fiel, à oração, normalmente crescem. Assim como a criança ensinada no caminho normalmente continua nele. E veja que não há possibilidade, quando ensina a criança no caminho, não é que a criança vai, não é que o caminho se desvia, porque o caminho é Jesus. O caminho está ali, nós precisamos prestar atenção nisso. Agora, podem haver exceções. Podem haver exceções. Por isso eu repito, se a igreja não crescer, Deus se responsabiliza por isso. Dentro da soberania divina, Deus pode estar contendo o crescimento numérico de uma igreja por um tempo, almejando sua maturidade. Ou por outro motivo que ele bem entende na sua soberania. Mas Deus ele pode conter. Por quê? Porque nós não podemos estar simples e meramente interessados em números, na meta. E quando a gente atingir a meta, dobra a meta, como diria a ex-presidente
Não. É preciso que nós entendamos e aprofundemos as nossas raízes, façamos um bom fundamento. E ainda que o crescimento se dê de forma amorosa ou que não haja crescimento, Deus tem os seus propósitos nisso, é preciso que a nossa intensidade, que a nossa intencionalidade, que o nosso foco, que a nossa disciplina estejam sempre bem estabelecidos. Porque se Deus quiser, Ele acrescenta, mas o fato dele não acrescentar não faz ou não nos autoriza, não faz de nós ter a permissão de não trabalhar eficazmente para o louvor da glória do Pai. Então veja, se a igreja não crescer, Deus se responsabiliza por isso. E agora nós precisamos entender que Deus, dentro da soberania divina, Ele pode estar contendo o crescimento da igreja, numérico, para que haja maior maturidade, para que as infantilidades fiquem de lado, para que as brigas por coisas poucas percam todo sentido, para que haja um crescimento, uma maturidade e o avançar do reino de Deus. Nas finanças, a matemática é diferente. Talvez você já tenha experimentado isso, como igreja, a Betel tem experimentado isso. A matemática é totalmente diferente, é de um outro jeito, é de uma outra maneira. Temos dois extremos a nos preocupar e eu quero encerrar com isso. A igreja que não cresce porque não evangeliza e não busca crescer numericamente, isso é um extremo. Nós precisamos estar atentos a isso. A igreja que não cresce porque não evangeliza e não busca crescer numericamente. Se não buscar crescer numericamente, tem algo errado. A igreja precisa evangelizar. E se a igreja não crescer, continue evangelizando. Ainda que a igreja não venha crescer, continue evangelizando, continue orando e continue pregando fielmente as Escrituras. A igreja que cresce numericamente, em segundo lugar, mas não cresce em maturidade. Esse é um outro extremo muito perigoso. Porque é tanto evento, é tanta programação, é tanta coisa que acaba atraindo. Então atrai por causa do clube, de tantas coisas, atrai por causa da estrutura física, atrai por causa do local, atrai por causa da estética, atrai por causa da internet, mas não existe palavra. A gente precisa entender que esse extremo também é perigoso. Os dois extremos são ruins, porque as duas igrejas têm sido infiéis para aquilo que Deus as chamou para fazer. Uma pergunta, então. A minha igreja tem se esforçado para crescer tanto em números quanto em maturidade? Será que nós temos nos esforçado para isso? Os resultados podem variar, mas o empenho deve sempre existir. Faça o máximo que você puder. Nunca considere que está fazendo muito. Busque a Deus em todo o tempo. Precisamos estar, uma palavra que eu ouvi de um pastor que admiro, o pastor Ricardo Agreste, ele diz que é preciso que estejamos estressados. Tem que ter descanso? Tem, mas é preciso que estejamos estressados. O valor do descanso é fundamental, porque enquanto você está descansando um músculo, ele também está crescendo para que você possa, mas no outro dia você vai continuar estressando ele, ou seja, exercitando ele, para que haja um crescimento contínuo. Que essa seja uma realidade para as nossas vidas, em nome de Jesus. Pai, que a Tua boa mão esteja sobre nós, que nós possamos ser encorajados por essa palavra, confrontados, mas encorajados por essa palavra, para que sejamos cooperadores de Deus, por Jesus, entendendo, Pai, que o Senhor é soberano sobre tudo e todos, e há um propósito no céu, debaixo do céu, para tudo aquilo que o Senhor bem entender. Ajuda-nos, Senhor, durante esses dias. Ajuda-nos durante esse tempo de pandemia. Que nós possamos, Pai, ser uma resposta viva, eficaz, por meio da Tua palavra, para tantas pessoas que estão necessitando. Aqui, no Paraná, no Distrito Federal, onde os meus irmãos ouvem agora, em tantos lugares do Brasil. Ajuda-nos, Pai, a ser essa resposta para essa sociedade que está tão abatida, tão perdida, tão longe dos Teus caminhos. Que a igreja cumpra o seu propósito,
anunciar o evangelho da salvação, do Deus que tira das trevas e transporta para o seu reino de luz. Eu oro com gratidão por Jesus. Amém. Muito obrigado por você me ouvir durante esse tempo. Obrigado pela participação aqui, pelo convite honroso. Deus siga abençoando cada um de vocês em Cristo Jesus. Um abraço. Muito obrigado, pastor Felipe, pela palavra. Obrigado a todos que estiveram conosco durante essa semana. Não se esqueçam que amanhã às 10 horas teremos um momento de oração com o pastor Pedro. Será mandado o link pelo WhatsApp e aqueles que não tiverem acesso aos nossos grupos de WhatsApp da igreja, pode pedir o link pelo Instagram ou pelo nosso Facebook. O nosso Facebook é o ICE Betel DF ou Instagram Betel_ICE. O encerramento será domingo às 18h30 com o pastor Samuel da ICE Brasília e missionário da MCE. Aqueles que puderem participar presencialmente e os que não puderem, podem entrar pelo nosso link. Muito obrigado a todos e boa noite.